A sobrevivência é dos mais fortes. Parece lógico, não é? Você já ouviu essa frase ecoando por aí em filmes, livros, talvez até em conversas do dia a dia. A imagem que vem à mente é do guerreiro musculoso, do animal dominante, daquele que impõe sua vontade pela força bruta. Mas e se eu te dissesse que essa ideia tão profundamente enraizada na nossa cultura pode ser perigosa e simplificada? E se eu te dissesse que na vasta e imprevisível arena da sobrevivência, nem sempre o mais forte é quem permanece de pé no final? Entramos no cerne da questão. Quando pensamos em força, geralmente visualizamos músculos, capacidade de levantar peso e de lutar. E sim, em certas situações muito específicas, a força física pode ser uma vantagem. Pode ajudar a remover um obstáculo pesado, a carregar um ferido ou em um confronto direto de último recurso. Mas quantas vezes, em um cenário de sobrevivência prolongado, a situação se resume exclusivamente a isso? Vamos pensar em um cenário de colapso urbano após um grande desastre natural. Ruas bloqueadas, serviços essenciais interrompidos, comunicação falha, o indivíduo fisicamente mais forte do bairro, que talvez passe horas na academia, pode ter uma vantagem inicial para mover escombros. Mas e depois? Se ele não souber onde encontrar água potável segura, como purificá-la, como racionar a comida que tem, ou como navegar em segurança por uma cidade hostil, sua força física se torna um recurso de utilidade muito limitada, que consome muita energia e calorias que são muito preciosas nesse momento. Por outro lado, pense naquela vizinha mais velha que sempre cuidou da sua hortinha e tem o conhecimento incrível sobre plantas. Ou naquele estudante que é fascinado por mapas e técnicas de orientação. Ou no profissional de saúde que mantém a calma sob pressão. Eles podem não ter a mesma força física que aquele primeiro indivíduo, mas possuem outros tipos de força que são cruciais e que eu vou citar agora. A força mental é a capacidade de resolver problemas complexos com recursos limitados, de manter o foco, de aprender rapidamente e de não entrar em pânico. É a inteligência que encontra uma solução onde a força bruta falha. A força emocional é a resiliência para lidar com o medo, a perda, a incerteza. É a habilidade de controlar as próprias emoções e de se inspirar calma nos outros. O pânico é um inimigo tão perigoso quanto qualquer ameaça física. A força estratégica é o poder do planejamento, da antecipação, da gestão de recursos, saber quando agir e quando esperar, quando se expor e quando se esconder. Como formar alianças principalmente. É a força que vem do conhecimento e da preparação. A história está repleta de exemplos onde a estratégia e a inteligência superam a força bruta. Desde a lendária história de Davi e Golias, que metaforicamente representa a vitória da astúcia sobre o poder físico, até batalhas reais onde exércitos menores e mais ágeis derrotaram inimigos numericamente superiores através de táticas inteligentes e conhecimento do terreno, como na Batalha de Gaugamela, ocorrida em 331 a.C., quando Alexandre o Grande derrotou o exército de Dario III 5 vezes mais numeroso do que o seu. No mundo selvagem, não é apenas o animal mais forte que sobrevive, é também o mais rápido, o mais furtivo, o que melhor se camufla, o que sabe onde encontrar comida e água, o que constrói o abrigo mais seguro. A força é apenas uma peça do quebra-cabeça. Além disso, a força física é frágil, uma lesão, uma doença, falta de nutrição adequada. Tudo isso pode minar rapidamente a força de uma pessoa. Confiar apenas na força bruta é construir uma casa sobre um alicerce instável. A verdadeira força, a força que realmente garante a sobrevivência a longo prazo, é multifacetada. É a combinação equilibrada de corpo, mente, espírito preparado. Na próxima vez que você pensar em se preparar para o inesperado, lembre-se: desenvolver a sua força física é bom, mas desenvolver sua mente, suas habilidades e sua capacidade de adaptação é ainda mais importante, porque no final das contas, a sobrevivência realmente é um sprint de força bruta. É quase sempre uma maratona de resistência, uma resistência inteligente que você tem que ter a cada momento. Se a força bruta não é a rainha da sobrevivência, quem ocupa o trono? Muitos diriam, e com razão, que é a adaptação. Charles Darwin, em sua teoria da evolução, não disse que os mais fortes sobrevivem, nem mesmo os mais inteligentes. Ele disse:
Não é o mais forte das espécies que sobrevive, nem o mais inteligente, é aquele que mais se adapta às mudanças. E essa lei da natureza se aplica perfeitamente ao sobrevivencialismo humano. Pense nos nossos ancestrais. Eles não tinham as garras do tigre, a velocidade do guepardo, ou se não, muito menos a força de um urso. O que eles tinham? Um cérebro capaz de observar, aprender e, crucialmente, adaptar-se. Eles aprenderam a usar ferramentas, a controlar o fogo, a construir abrigos, a caçar em grupo, a migrar para climas mais favoráveis e muitas outras situações que eles se adaptaram, e também aos desertos, a tundras geladas, as florestas tropicais. Essa capacidade de adaptação é a essência do que chamamos hoje de bushcraft e de muitas outras habilidades de sobrevivência. Não se trata de impor sua vontade à natureza pela força, mas de entender seus ritmos, seus recursos, seus perigos e usar esse conhecimento para viver em harmonia com a natureza, mesmo em condições adversas. Adaptar-se significa ser flexível. O plano original falhou? Muito bem. O caminho está bloqueado? O recurso esperado não está lá? O sobrevivente adaptável não entra em desespero. Ele reavalia, ajusta a rota, encontra uma alternativa, ele não é rígido em seus métodos. Ser observador é prestar atenção aos detalhes do ambiente. Pegadas de animais, tipos de plantas, mudanças no clima, comportamento de outras pessoas. A informação é a matéria-prima da adaptação. Você tem que ser engenhoso, que é usar o que está disponível de maneiras criativas. Uma lona rasgada pode virar um coletor de água, um pedaço de metal pode ser afiado para fazer uma faca improvisada, um cinto pode ser usado para prender uma tala. Aprender continuamente em cada situação é uma lição. O erro de hoje é o conhecimento que salva vidas amanhã. O sobrevivente adaptável está sempre aprendendo, seja com seus próprios erros, com os outros ou com a observação da natureza. Vamos pegar um exemplo prático. Encontrar água. Um indivíduo rígido pode procurar apenas por rios ou lagos. Se não encontrar, ele pode desistir ou entrar em pânico. O sobrevivente adaptável sabe que a água pode estar em muitos lugares. Coletada da chuva, do orvalho da manhã em folhas largas, em certas plantas como videiras ou cactos, com conhecimento, é claro, derretendo neve ou gelo, ou cavando em leitos de rios secos, onde o lençol freático pode estar mais próximo do que se pensa. Outro exemplo, abrigo. A força bruta pode derrubar algumas árvores pequenas, mas construir um abrigo eficiente requer adaptação. É preciso escolher o local certo, protegido do vento, sem risco de inundação ou queda de galhos. Usar os materiais disponíveis, como galhos, folhas, neve e até mesmo lixo urbano em um cenário diferente é importante, e construir de forma a maximizar o isolamento térmico e a proteção contra os elementos. A adaptação não é passividade, não é simplesmente aceitar a situação, é uma resposta ativa e inteligente às circunstâncias. É a dança entre o organismo e o ambiente, onde o organismo ajusta seus passos para continuar dançando, não importa a música que esteja tocando. É a habilidade que permitiu que a vida florescesse nos cantos mais inóspitos do planeta, e é a habilidade que permite a você perseverar quando os tempos ficarem difíceis. Cultivar a adaptabilidade é treinar sua mente para ver possibilidades onde os outros veem apenas becos sem saída. É a verdadeira superpotência do sobrevivente. É por esses motivos que ainda vamos ver que a instrução é muito importante. Ler é a nossa maior arma contra adversidades. E pensando justamente nisso, eu quero te lembrar que aqui na descrição do vídeo você tem o link para ter o nosso e-book Sobrevivencialismo e Preparação. Ele é feito para ser um guia para iniciantes com tudo que nós estamos falando e vamos falar ainda nesse vídeo e ainda mais. Se a adaptação é a habilidade de responder à mudança, a preparação e o planejamento são as ferramentas que nos permitem fazer isso de forma muito eficaz. Nenhum sobrevivente experiente, seja ele um militar de forças especiais, um explorador polar ou um cidadão comum preocupado com a segurança da sua família, confia apenas na sorte ou na improvisação do momento. Eles se preparam, eles planejam, porque a verdade é que a crise raramente avisa quando vai chegar. Pode ser um desastre natural, uma falha de energia prolongada, uma emergência médica súbita,
a perda de emprego ou até mesmo um pneu furado em uma estrada deserta à noite. A preparação é o que transforma um potencial desastre em um inconveniente gerenciável, lembrem disso. Mas o que significa estar preparado, afinal de contas? Não é sobre construir um bunker subterrâneo e estocar armas como em um filme que você vê na TV, embora para alguns isso possa fazer parte. É sobre uma abordagem em camadas, que são adaptadas à sua realidade e aos riscos mais prováveis que você enfrenta. Vamos falar sobre algumas dessas camadas. O EDC, que vocês já conhecem, que é o Everyday Carry, é o que você carrega todo dia, são aqueles itens pequenos e úteis que você tem consigo na maior parte do tempo do seu dia. Pense nisso como um kit de micro sobrevivência. O que você tem que incluir? Varia muito, mas alguns clássicos são um bom canivete ou multiferramentas, uma pequena lanterna, a do celular não conta, porque ela consome muita energia, tá? Um meio de fazer fogo, isqueiro, pederneira, fósforo, seu celular carregado e talvez um power bank, um pequeno kit de primeiros socorros com band-aid, antisséptico, analgésicos, algum dinheiro em espécie, informações de contato de emergência, e isso aí você tem vários exemplos que você tem inclusive aqui no canal para poder ver. Quando você tem esses itens na mão, você pode resolver uma infinidade de problemas do dia a dia e até salvar a sua vida em uma emergência súbita. A GHB, que é a Get Home Bag, mochila para voltar para casa, que essa é uma mochila que você deixa no carro, no trabalho ou leva consigo se você usa transporte público. O objetivo é ter recursos suficientes para te ajudar a chegar em casa a pé, caso o seu meio de transporte normal falhe ou as estradas estejam bloqueadas. Ela tem que conter água ou, se não, um meio de purificar, né? De preferência os dois, filtro, pastilha, comida não perecível de alta energia, barras, né? Aquelas barrinhas de energia, um kit de primeiros socorros mais completo, calçados confortáveis para caminhar se você trabalha de salto, por exemplo, um mapa da sua área, não confie em GPS que pode cair o sistema, lanterna mais potente e baterias extras, um canivete ou faca mais robusta, uma capa de chuva ou agasalho leve, possivelmente itens de defesa pessoal e, dependendo da legislação de onde você mora, você pode utilizar, né? Tem vários exemplos disso. A BOB, que é o Bug Out Bag, a mochila de evasão, essa é a mochila de pegar e sair correndo, né? Ela é projetada para sustentar você por cerca de 72 horas, caso você precise evacuar sua casa rapidamente, devido a um incêndio, inundação, ordem de evacuação, etc. Ela é bem mais completa que a GHB e inclui itens essenciais da GHB, mas em maior quantidade, água e comida também, né? Bastante itens desse tipo. Abrigos de emergência, como a tarp, que é uma barraca leve, ou se não um saco de dormir, ferramentas mais robustas, como machadinha, serra dobrável, pá pequena, um kit de higiene pessoal, cópias de documentos importantes, né, identidade, seguro, etc., em formato físico no papel e também no digital, que é o pendrive. Rádio de emergência, a manivela ou solar, que vocês já viram aqui no vídeo também. A preparação doméstica para situações onde você pode precisar ficar em casa por um período prolongado sem os serviços essenciais, como aconteceu na pandemia. Falta de energia, água, interrupção de abastecimento. Isso inclui estoque de água potável, no mínimo 3 a 4 litros por pessoa por dia. Estoque de comida não perecível, enlatados, grãos desidratados e vários que vocês já viram aqui também, com sistema de rotação. Fontes alternativas de energia, gerador, painel solar portátil, baterias, né? E um plano de comunicação familiar, né? Que sempre é bom e você tem que ter, que é um ponto de encontro e um contato fora da área. Kit de primeiros socorros doméstico bem abastecido, itens de saneamento, sacos de lixo, desinfetante, como improvisar um banheiro, você pode utilizar todo esse material para isso. Mas a preparação não é só sobre coisas, é também e talvez principalmente sobre conhecimento e mentalidade. Saber usar cada item do seu kit é tão importante quanto tê-lo. Faça cursos de primeiros socorros, aprenda técnicas básicas de navegação, pratique fazer fogo, entenda como purificar água. O conhecimento não pesa absolutamente nada na mochila e não pode ser roubado. A mentalidade preparada envolve entender os riscos realistas de sua região e da sua vida e tomar medidas proativas. Envolve também treinar sua mente para lidar com o estresse e o inesperado. Pratique a consciência situacional, já falamos sobre isso aqui no canal. No seu dia a dia, pense e visualize como você agiria.
Supere o viés da normalidade, a tendência de achar que desastres só acontecem com os outros em outros países. Planejamento e preparação não são sobre paranoia, são sobre responsabilidade de tranquilidade. É saber que você fez o que podia para proteger a si mesmo e aqueles que você ama. É ter as ferramentas e o conhecimento para aumentar as suas chances, não importa o que aconteça. É a fundação sobre qual a adaptação e a resiliência podem florescer. Qual a sua opinião sobre isso? Qual a habilidade de sobrevivência que você considera mais importante de todas? Você já teve alguma experiência onde a adaptação ou a preparação fizeram a diferença? Deixe seu comentário aqui embaixo, né? E nós vamos continuar essa conversa. Ok, nós já entendemos que a força bruta não é tudo, que a adaptação é crucial e que a preparação faz a diferença. Mas como que nós vamos colocar tudo isso em prática? Quais são as habilidades e mentalidades que realmente aumentam as nossas chances quando enfrentamos o inesperado? Vamos mergulhar em algumas lições práticas fundamentais. E lembre-se que o objetivo não é se tornar um super-herói da noite para o dia, mas sim construir um conjunto de competências básicas que podem ser aplicadas em diversas situações. Domine os fundamentos, os 4 pilares. Fogo, que é essencial para aquecer, cozinhar, purificar água, sinalizar e até para defesa. Aprenda a fazer fogo com diferentes métodos: isqueiro, pederneira, fósforos à prova d'água e o mais importante, aprenda a encontrar e preparar a isca e a lenha em diferentes condições climáticas. Pratique mesmo. Fazer fogo sob chuva ou vento forte é uma habilidade avançada. Você pode ficar poucos dias sem água. Saber encontrar fontes como rios, lagos e outros e, crucialmente, purificá-la é vital. Métodos incluem ferver, que é o mais seguro, usar filtros portáteis de qualidade e tratamento químico como pastilhas de cloro, se não iodo. Nunca beba água de fonte duvidosa sem tratar. Proteção contra os elementos, frio, calor, chuva, vento é fundamental para conservar energia e evitar hipotermia ou hipertermia. Aprenda a escolher um bom local e a construir abrigos improvisados usando materiais naturais, galhos, folhas e muitas outras coisas como tarpe, poncho. Entenda os princípios de isolamento e ventilação. Embora possamos ficar mais tempo sem comida do que sem água, a energia é vital. Aprenda a identificar plantas comestíveis seguras na sua região. Invista em um bom guia de campo e aprenda com especialistas. Errar aqui pode ser fatal. Noções básicas de armadilhas, pesca ou caça podem ser úteis, mas exigem muito mais prática e conhecimento. Desenvolva inteligência situacional. Isso é mais uma mentalidade do que uma habilidade única. É estar constantemente consciente do seu entorno. Quem está perto de você? Quais são as saídas? O que parece fora de lugar? Onde estão os potenciais perigos e os potenciais recursos? Pratique isso no seu dia a dia, no supermercado, no trânsito, caminhando na rua. Observe as pessoas, o ambiente, procure por coisas que não se encaixam. Isso te ajuda a evitar problemas antes que eles comecem e também a identificar oportunidades. Confie na sua intuição. Aquele sentimento de que algo está errado, muitas vezes é o seu subconsciente processando informações que a sua mente consciente ainda não percebeu. Abraça a improvisação, o espírito MacGyver que a gente chama, né? Raramente você terá a ferramenta perfeita para cada situação. Aprenda a pensar fora da caixa e a usar objetos comuns de maneiras inesperadas. Um cartão de crédito pode abrir uma porta simples. Um saco de lixo pode virar um abrigo ou um coletor de água. Um cinto pode imobilizar um membro fraturado. Conheça seu equipamento e pense em usos alternativos para ele. Sua faca não é só para cortar. Ela pode ser usada para fazer lascas para fogo, como ponta de lança improvisada e muitas outras situações. Sua bandana tem dezenas de usos. A improvisação nasce da necessidade, mas é alimentada pelo conhecimento e pela criatividade de cada indivíduo. Aprenda habilidades complementares. Nós, alguns nós básicos, nó direito, laço de guia, volta do fiel, nó de escolta, são incrivelmente úteis para construir abrigos, prender equipamentos, resgate, etc. Na navegação, você não pode depender só da tecnologia. Aprenda a ler um mapa topográfico, a usar uma bússola.
entenda os princípios básicos de orientação pelo Sol e pelas estrelas. Nos primeiros socorros, vá além do band-aid, faça um curso que ensine a lidar com hemorragias graves, uso de toniquetes, bandagem de pressão, fraturas, queimaduras, choque e RCP. Saber o que fazer nos primeiros minutos de uma emergência médica pode ser a diferença entre a vida e a morte. Com sinalização, se você estiver perdido, saber como sinalizar por ajuda aumenta drasticamente suas chances de ser encontrado. Espelho de sinalização, fumaça, com fogo controlado, sinais no solo grandes e contrastantes, apitos, lanternas. Entenda a importância da comunidade. O mito do lobo solitário é, na maioria das vezes, apenas isso, um mito. Em situações de crise prolongada, a cooperação e o apoio mútuo são fundamentais. Ter uma rede de apoio com família, amigos, vizinhos, com quem você pode contar e que pode contar com você é um dos maiores recursos de sobrevivência. Desenvolva habilidades sociais, saiba como trabalhar em equipe, como mediar conflitos. Um grupo bem organizado e coeso é muito mais resiliente do que indivíduos isolados, mesmo que estejam fortes, sejam habilidosos. Essas são apenas algumas das lições práticas. O caminho do sobrevivencialismo é uma jornada contínua de aprendizado e prática. Comece pequeno, domine os fundamentos e gradualmente expanda suas habilidades e os conhecimentos. Lembre-se, cada pequena coisa que você aprende e pratica hoje é um investimento na sua segurança e resiliência amanhã. Não se trata de força bruta, mas de competência, inteligência e a vontade de continuar aprendendo e se adaptando. E por falar em comunidade, você encontra também aqui na descrição do vídeo um link para o nosso formulário do grupo do WhatsApp que nós estamos formando. A velha máxima do mais forte é apenas uma pequena parte da história. A mensagem principal que eu espero que fique com você é que a verdadeira força para sobreviver não reside apenas nos músculos, mas na mente que planeja, no espírito que se adapta, nas mãos que dependem e no coração que persevera e coopera. Ser preparado não é viver com medo, mas sim viver com mais confiança, sabendo que você tomou medidas para proteger a si mesmo e os seus. Cada pequena habilidade que você aprende, cada item que você adiciona ao seu kit, cada plano que você discute com a sua família é um passo importante em direção a uma maior resiliência. Com esse vídeo aqui do lado, você vai continuar a se especializar e se preparar para qualquer situação.